A Polícia Civil, né, de Sertãozinho está até investigando um caso da morte de um segurança lá da cidade. Há 2 meses, Jonathan William Bento foi encontrado morto na casa onde morava. No dia, o caso foi registrado como suicídio, mas hoje a mãe dele contratou um advogado para questionar a perícia feita na casa, porque a mãe acredita que o filho tenha sido assassinado. A mãe não acredita nessa história de que o filho tirou a própria vida. Há 3 anos, ele se envolveu em uma confusão em um bar em Ribeirão Preto. Ele foi denunciado pela morte de um empresário após dar um mata-leão. A mãe de Jonathan não acredita que ele tenha se suicidado. Quer saber por quê? Então vamos acompanhar agora na reportagem de Ludmila Osório. 2 meses se passaram e Tatiana não se conforma com a morte do filho. Eu perdi meu filho, dói, entendeu? Ele sofreu. Jonathan William Bento tinha 29 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa em Sertãozinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para um possível local de suicídio. Na casa foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma espingarda. A morte foi confirmada pelo SAMU e o caso foi registrado como morte suspeita. A mãe, que mora em Ribeirão Preto, diz que estava em casa quando recebeu a notícia pela nora. Eu estava trabalhando, a minha nora me ligou falando que pedindo ajuda porque achava que ele estava morto, caído no chão. E aí eu peguei e vim para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, né? Cheguei aqui, tinha um monte de polícia, meu ex-marido estava lá, ela para o lado de fora. Tatiana disse que logo depois de enterrar o corpo do filho, foi atrás de informações. Ela não acredita que Jonathan tenha tirado a vida. Não acredito, assim, nessas histórias aí que estão falando, mesmo porque eu conheço o filho que eu tenho. A mãe conta que ficou sabendo que horas antes do crime, o filho tinha passado em um bar de uma conhecida. Ela achou estranho o pai ter falado que no mesmo horário foi até a casa de Jonathan e ele estava dormindo. Entre 1h30 e 2h, ele foi no espetinho, né? Da Paula, ali na Alvorada, que é próximo ao Mangueirão, a choperia que ia ser inaugurada, né? E ele teve lá, comeu o espetinho, disse que ele estava bem. Eu ainda perguntei para a Paula se ela viu se ele estava alterado, se tinha alguma coisa. Ela falou que não, que ele comeu o espetinho, conversou com todo mundo, que ele estava super tranquilo. Ainda convidou o pessoal para ir na inauguração à noite. Da choperia que iria inaugurar. Da choperia, né? Aí, né, ele pegou, comeu o espetinho e passou lá da choperia, né, para ver como que estava tudo mais ou menos acertado. Ele foi para a casa dele, em termos de 2h10, por aí. E nisso disse o pai dele que tinha ido lá acordar ele no horário de 2h25 da tarde. Então, assim, algumas coisas assim que eu vejo que não tá batendo, algumas coisas que eu fui investigar não tá batendo. A cena do crime também levantou suspeita da mãe. A arma estava travada em cima da cama, lá no momento, né? Esse advogado entrou no caso a pedido da família. Minha mãe nos procurou recentemente para verificar a possibilidade de auxiliar nas investigações, tendo em vista que ela desconfia que não trata-se de suicídio, e sim homicídio. Ela resolveu por bem iniciar algumas investigações. Ela conversou com alguns vizinhos que presenciaram alguns fatos, ela conversou com o próprio pai que esteve, ela conversou, na verdade, ela fez a reconstituição de todos os passos do Jonathan naquele dia. E ela vem verificando algumas inconsistências nas declarações prestadas, principalmente das pessoas que ali estiveram na residência dele. E por isso que ela gostaria que fizesse novo esclarecimento. Pena diz que vai analisar o laudo da perícia. Inicialmente é verificar se houve, primeiro, a cadeia de custódia, ela foi mantida, né? Ou seja, a arma onde ela estava, como estava, verificar se foi feito os exames necessários para verificar quem empunhou aquela arma. Segundo, verificar se o local também foi mantido e quem ali estiveram. Já há informações de 2 a 3 pessoas que ali estiveram. E no meio das investigações realizadas pela mãe, também populares ali, vizinhos estiveram, ou seja, o lugar não foi preservado.
E isso tudo, com certeza, acaba maquiando o local do crime, que suponhamos que tenha existido o crime de homicídio. Jonathan havia sido denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado. Em 2019, ele trabalhava como segurança em um bar em Ribeirão Preto e deu um mata-leão no empresário Miguel Francisco Barbosa, de 24 anos, que não resistiu. Um vídeo gravado por câmeras de monitoramento mostra quando Miguel é contido pelo segurança com um golpe. O laudo do IML confirmou que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento. Jonathan chegou a ficar 8 dias preso, mas foi solto após uma decisão judicial. 3 meses depois do caso, ele falou com a Record TV. Se autodefiniu como um homem inocente, em busca de justiça. Disse que recebeu treinamento para agir em situações de violência e negou ser o responsável pela morte. Eu não durmo bem à noite mais, andando na rua, às vezes eu fico meio com medo de andar na rua. Que é uma coisa meio difícil, é uma coisa meio complicada, né? Foi um acontecido aí que prejudicou muito a minha vida. A mãe diz que a família sofreu muito com tudo o que aconteceu. Ele não fez porque ele quis, ele sofreu, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a casa dele, ele perdeu o emprego que ele amava, ele perdeu, agora perde a vida dele. Sabe, muitos acham que eu não tenho coração, que nós não tínhamos, mas mal sabe o quanto que nós sofremos por causa daquilo. Não só pelo meu filho, mas também pelo filho da mulher que se foi, porque nada foi uma coisa que a gente desejava fazer com alguém. Meu filho tinha um coração de ouro. Jonathan foi encontrado morto no dia 21 de maio. 4 dias depois, ele participaria da primeira audiência do caso, em que foi denunciado por homicídio. Ele estava bem, porém, né, também preocupado com os problemas da audiência, que ele ia ter no dia 26, ele morreu no dia 21. Dia 26, ele ia ter audiência. Mas ele estava bem. Eu falar nisso, dia 25, eu tinha combinado com ele que eu ia dormir na casa dele, ele ficou super feliz. Na terça-feira, ele queria que eu fosse lá para conversar com ele. O advogado não descarta a possibilidade de pedir a exumação do corpo. Para verificar o quê? Verificar a distância do tiro, quais foram as armas, qual foi a bala que alvejou ele. E para isso nós já contratamos um perito lá de São Paulo. A mãe diz que não vai descansar enquanto a morte do filho não for esclarecida. Eu quero uma resposta, senão não vou ter paz na minha vida. E aí, hein? O que aconteceu com o Jonathan? Ele tirou a própria vida ou foi morto por alguém? Coração de mãe se engana? Tem gente que diz que não. Tem gente que fala que coração de mãe não se engana. Ela procurou um advogado e agora o advogado vai voltar a levantar todas as informações que estavam lá no boletim de ocorrência, vai levantar aí tudo que estava nesse processo aí envolvendo o Jonathan. Será que ele foi morto por vingança, porque ele se envolveu aí na morte desse empresário? E aí, hein?